Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Eu ia perguntar como você, se você está feliz. Eu ia perguntar. Mas se você não está feliz, diante de tudo que aconteceu hoje aqui, tem algo precisando mudar na tua vida. Porque Jesus já bradou aqui nesta noite. A presença dele é notória em nosso meio nesta noite. Hoje, para não sentir a presença, tem que estar só em corpo. Para não sentir a presença aqui, tem que estar muito desligado. Para não ter sentido a presença aqui, precisa estar distante. Porque tem culto que você está presente de corpo só. A sua mente está pensando lá na segunda-feira, nos problemas, nas dificuldades da vida. Aí o culto passa e você não recebe. É por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está falando desde o começo do culto. Quem está com os seus ouvidos atentos já ouviu a voz daquele que está em nosso meio nesta noite. E ele fala para todos, ele fala para a igreja, ele fala por o seu povo, porque ele comprou um povo e lavou com o seu sangue. E essa cena que foi feita aqui nesta noite, que foi muito bonita, um dia vai acontecer lá na glória, um dia vai acontecer quando a igreja furar esse céu azul, quando a igreja ouvir o toque da trombeta, chamando para subir para a glória. A igreja vai ser coroada, a igreja vai receber os seus prêmios lá no céu. Mas para isso precisa estar caminhando retamente aqui na terra. Amém, igreja? Convido a igreja para abrirmos as nossas Bíblias. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 33, a partir do versículo 33, diz assim a palavra de Deus: e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e os dois e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram-lhe as vestes, repartindo-lhe as vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-te a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também o soldado escarnecia dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era quase a hora sexta, e houve treva em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, das tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo nos peitos. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco nessa noite. O Senhor já tem falado, Pai, mas fala nos corações nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, acabamos de participar da ceia,
Ah, meu Deus, que nesta noite haja cura, haja transformação. Oh, o Senhor nos libertou lá das trevas, do pecado, do mal, das armadilhas de Satanás. Senhor, liberta nesta noite também, cura nesta noite os que estão enfermos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, igreja, louvando e exaltando ao nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia participando dessa ceia, que segundo Jesus, um dia ela vai se repetir lá na glória. Segundo Jesus, um dia ela vai acontecer lá na glória com a igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue que foi mencionado aqui, e foi derramado aqui na cruz do Calvário, tem o poder de resgatar toda a humanidade do pecado. Esse sangue, ainda diz Isaías, que ainda que os nossos pecados sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a pura lã. Foi um dia que os nossos pecados foram lavados por este sangue. Foi porque um dia estes pecados, os nossos pecados foram lavados por este sangue. Quem era eu e você? Outrora nós estávamos aí na sarjeta, outra hora nós estávamos aí longe de Deus, mas o Senhor nos concedeu uma oportunidade. Nós somos uma geração privilegiada, porque nós nascemos numa época que temos a opção de escolher. Há 2000 anos atrás, eles não tinham a mesma oportunidade que nós tínhamos, porque Cristo não tinha morrido na cruz ainda, então não tinha ninguém que pudesse se doar pela salvação em favor da humanidade, e a condição da humanidade era distanciada de Deus, sem ter condição de se aproximar de Deus. O homem vivia no pecado, o homem vivia distante de Deus desde do Éden, quando Adão pecou, e agora o homem precisava se aproximar de Deus, mas o homem por si só, ele não tinha condição. A Bíblia diz que certa feita, Deus olhando para a terra, para os filhos dos homens, para ver se tinha alguém que tinha entendimento e buscando a Deus, tal foi a conclusão de Deus: todos pecaram e distanciados estão de Deus. Não havia ninguém que pudesse livrar o outro da condenação eterna, a sentença estava determinada. Mas eu louvo a Deus que há 2000 anos atrás, Deus enviou Jesus. Jesus se ofereceu voluntariamente, Ele foi o sacrifício perfeito. Lá no Antigo Testamento, fazia-se um sacrifício de bode, de carneiro em favor das pessoas, mas era um sacrifício provisório, não era um sacrifício perfeito. Todos os anos teria que ser feito novamente, mas Jesus se ofereceu como cordeiro perfeito, como cordeiro voluntário, como cordeiro que não tinha culpa, como cordeiro que morreu pela humanidade. E aqui nós vemos hoje, nestes dias, todas as apresentações acerca da morte no Calvário, acerca do sofrimento de Cristo, da cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu em nosso lugar, quando nós estávamos condenados, quando nós estávamos sem condição, Ele morreu em nosso lugar. Após a última Santa Ceia, a última semana de Jesus, a última ceia com os discípulos, Jesus reuniu os discípulos para a última Santa Ceia. E Ele disse, os evangelistas registraram: desejei muito comer com vocês esta Páscoa. E a Bíblia diz que fizeram aquela liturgia, e naquele momento Jesus também fez um ato muito importante de ensinamento para os discípulos. Diz João, escreveu o evangelista João no capítulo 13,
Ele lavou, Jesus já sabia que era o último momento dele na terra, Jesus sabia que aquela seria a última ceia, e mesmo assim Jesus fez um ato importante. Ele, depois de cear, ele tirou a sua capa, e ele pegou uma bacia, uma toalha, e começou a lavar os pés dos discípulos, dando o exemplo que ele ia para o Pai, mas as pessoas, os irmãos, os discípulos precisavam amar uns aos outros. Após a Santa Ceia, diz a Bíblia, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos seguiram. E diz o texto, diz a palavra, que ele chamou à parte 3 dos seus discípulos para orar com ele. Jesus estava chegando ao momento de ir à cruz e ele sabia disso. Então, naquele momento, Jesus começou a orar e a se angustiar. Jesus já começou a ficar angustiado. Jesus era homem também, e ele começou a ser angustiado com o peso que o pecado da humanidade estava caindo sobre ele. Jesus começou a se angustiar, a ponto que diz Lucas, que gotas de sangue saía do seu suor, gotas de sangue caía sobre o chão, do seu suor de tamanha angústia. E naquele momento de angústia, pastor Claudinei, ele pediu para os discípulos orar juntamente com eles, e ele deixou eles orando, e saiu à parte, orou um pouco. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo, os discípulos estavam cansados, os discípulos estavam sobrecarregados. Ali, Jesus estava começando a sentir o peso do abandono, o peso por causa da cruz. Ele seria abandonado, ele sabia que ele tinha que enfrentar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas ele sabia que não é possível. E ele disse: aleluia, tem uma igreja, eu sei que tem uma igreja, aleluia, lá em São José dos Campos, que depende deste momento. Tem uma igreja lá no campus de São José, que precisa que você não desista, de morrer por eles na cruz. Tem uma igreja, aleluia, 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 aleluia. De repente chega ali no monte Getsêmani, uma caravana, aleluia, de soldados romanos, à noite, conduzida por um que sentava do seu lado. Aleluia, na leitura da Santa Ceia, aleluia, o texto diz que na noite que foi traído, ele tomou o pão. Chega Judas, um que sentava na mesa com ele, um que estava durante 3 anos no seu ministério, e traiu Jesus, vendendo Jesus para os sacerdotes, vendendo Jesus, traiu Jesus, e com um beijo ele traiu o Filho do Homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi preso e levado para os julgamentos. Jesus foi levado para ser julgado. Naquele momento, ele começou a sentir o abandono. Pedro negou ele. Pedro disse que ia com ele, mas Pedro negou ele. Judas traiu.
12 homens que durante 3 anos foram ministrados por eles, foram ensinados por eles, mas agora, no momento mais difícil da sua vida, Jesus olha do seu lado e não tinha ninguém. Cadê a multidão que se alimentava com as multiplicações dos pão? Cadê as multidões que tomavam a cidade, tomavam os vales, era ministrado por ele, se alimentava com o alimento espiritual e com o alimento físico? Cadê a multidão? Os discípulos abandonaram. Aleluia. E eles levaram Jesus para um julgamento injusto. Eles levaram diante do sumo sacerdote. E diante do sumo sacerdote, eles levantaram calúnia contra Jesus. Não tinha nada do que acusar Jesus, mas eles precisavam condenar Jesus. Então eles precisavam que alguém testemunhasse falsamente. E Jesus sofreu no sinédrio abusos físicos, escárnio, cuspiram e zombavam dele. Foi zombado pelo soldado romano, que via como um rei de mentira. Eles não acreditavam que Jesus é o rei, mas nós cremos, aqui está a igreja, que cremos que Ele é o nosso rei, Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Só que para um soldado romano, Jesus não era um rei de verdade. Eles colocaram aquele título na cruz apenas para zombar dele. Não era porque eles acreditavam que Ele era o rei, não, era em toda zombaria que eles faziam isso. Mas lá está Jesus sendo conduzido. A injustiça de Pilatos, ele é levado para ser julgado no sinédrio, depois é levado para os romanos, para Pilato. E Pilato entrega o inocente para ser crucificado, mesmo sem nunca achar nenhuma culpa nele. Pilato chegou a dizer: nenhuma culpa das que vós acusais eu vejo nele. Mas para agradar os políticos daquela época, já tinha os políticos influentes daquela época, os sacerdotes convenceram o povo a pedir. Quando Pilato apresentou 2 pessoas, Pilato ainda deu uma oportunidade apresentando 2 pessoas, uma para ser crucificada e outra para ser solto. Ele apresentou Barrabás, que seria crucificado, e apresentou Jesus, que não tinha culpa nenhuma. Mas o sumo sacerdote tinha influenciado a multidão, e aquela mesma multidão que entrou em Jerusalém dizendo: Hosana ao rei, Hosana ao rei que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que gritou: crucifica, crucifica, crucifica. Eu estava pensando, será, se nós vivêssemos desta época, qual seria o nosso posicionamento? Qual seria a nossa posição? Será que nós defendíamos Jesus ou pedia para ser crucificado? Porque a multidão daquela época, que era alimentado, que era curado, que era liberto da escravidão do pecado, quando forçado, quando pressionado, eles voltaram atrás e pediram que Jesus fosse crucificado. Qual seria o nosso posicionamento? Porque hoje, muitas vezes nós negamos Jesus por menos, muitas vezes nós negamos Jesus por qualquer coisa, muitas vezes nós dizemos que servimos a Jesus, mas quando nos colocamos aí fora, andamos de qualquer maneira. Isso é negar Jesus também. Dizemos que vamos seguir, mas quando estamos lá fora, começamos a praticar o que não agrada a Deus. Isso é negar Jesus também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus foi escolhido para ser crucificado no lugar de Barrabás. Quem era Barrabás? Um homicida. Quem era Barrabás? Barrabás representava a humanidade sem Deus, a humanidade afastada de Deus, a humanidade longe de Deus.
Barrabás representava o crime, Barrabás representava a desobediência, Barrabás representava tudo isso, e Jesus foi escolhido no lugar de Barrabás. Aleluia. Jesus sofreu fisicamente, Jesus sofreu emocionalmente, mentalmente, fisicamente. A tortura dos romanos açoitaram Jesus. O soldado romano tinha um chicote feito com pedaços de ossos, e quando batia arrancava a pele. Jesus foi torturado pelos soldados romanos. Tudo isso por nossa culpa. Tudo isso em nosso lugar. Fizeram uma coroa de espinho, as crianças estão usando aí uma coroa de glória que a igreja um dia vai usar, mas o nosso Cristo, como homem aqui na terra, ele não usou uma coroa de glória, ele usou uma coroa de espinho, porque o soldado, zombando dele que era rei, fizeram uma coroa de espinho e colocaram sobre a sua cabeça, dizendo que era o rei dos judeus, mas aquela coroa furou frontalmente Jesus, e ele começou a sangrar. Além de ter levado as chicotadas, o sangue corria pelo seu corpo. Ele também recebeu uma coroa de espinho, ele foi torturado. Jesus vai em caminho à cruz. Ele teria que carregar o objeto de tortura, porque a cruz, ela é objeto de tortura. Só ia para a cruz quem fosse condenado. Quem fosse na cruz era considerado maldito. Então a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós. Jesus se fez maldito por nós, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por nós. Jesus foi para a cruz. Imagina a dor que ele sentiu. Imagina a dor que ele sentiu para carregar aquele madeiro pesado, porque ele já estava debilitado, ele já tinha sangrado no monte de Getsêmani, ele já tinha sido esbofeteado, eles zombaram dele, e agora ele recebeu a chicotada, o seu corpo está sangrando, a sua fronte está sangrando, e mesmo assim ele vai subindo as ruas de Jerusalém, em direção ao monte chamado Caveira, para ser crucificado, mas ele nunca pecou. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, que Jesus, no momento da caminhada, teve dificuldade para carregar a cruz. Os soldados romanos pegaram um Simão Cirineu, para forçar ele a ajudar Jesus a levar a cruz. E Jesus chega no lugar da crucificação. Ali estão os espectadores, porque aquele povo lá era acostumado a espetáculos. Para eles, talvez fosse comum alguém ser crucificado, mas ali não estava ninguém, ali não estava qualquer um naquela cruz. Cada um tinha uma história na cruz, cada um deles tinha uma história. O do lado esquerdo tinha uma história. Qual era a história do lado esquerdo da cruz? Ele era desobediente a Roma, ele era um criminoso, por isso foi sentenciado à morte. Naquela época se aplicava a pena de morte, era condenado e aplicava a pena de morte. Qual era a história do que estava na direita? Também era um criminoso que foi julgado e sentenciado à morte. Mas qual era a história do que estava no meio? Que mal fez o que estava no meio? Em primeiro lugar, a cruz não era dele. A cruz não era dele. Aleluia, a cruz não era dele. Ele foi trocado por Barrabás. A história, qual é a história dele? Caluniaram ele,
julgaram ele falsamente, inventaram mentira contra ele, por isso que ele foi condenado injustamente. Agora ele está sendo punido, mas a punição dele nos levou à salvação. A punição dele nos levou, aleluia, a ser resgatado do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é levado à cruz. E os homens estavam zombando dele. Diz o texto que eu li. Que até os príncipes zombavam dele, dizendo uns aos outros: salvou os outros e a si mesmo não salva. E também o soldado escarnecia dele. A Bíblia nos diz que Jesus pronuncia 7 brados ou palavras quando está na cruz. O primeiro brado dele na cruz, aleluia, aleluia. O brado dele é uma palavra de perdão. Carregou a cruz pesada, estava exausto, estava sangrando, levou a chicotada, cuspiram nele, despiram ele. Sofrimento físico, sofrimento mental, aleluias, sofrimento moral. Todos esses sofrimentos Jesus como homem passou. As dores físicas, as dores morais e as dores espirituais. Mas olha o que ele diz, palavra de perdão para todos que zombaram deles, para todos que quiseram ver o mal dele, para todos que viam ele morto. Ele disse: Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. O primeiro brado de Jesus na cruz foi pedindo para o Pai perdoar ele. Pastor Reinaldinho, esta palavra, ela pode ser refletida para nós hoje, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Ele pecou, sim, pecou, mas perdoa ele, porque eles não sabem o que faz. O meu sangue garante a vitória deles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Segunda palavra de Jesus, o brado de Jesus na cruz. Jesus está na cruz, como eu disse aqui, juntamente com dois malfeitores. O da esquerda também, mesmo sofrendo as mesmas dores que Jesus, irmão Ivan, ele zomba de Jesus. Ele diz: salva-te a ti e a nós, se és o Cristo, Filho de Deus. Mas ele foi repreendido pelo da direita. O da direita reconheceu Jesus. O da direita reconheceu uma oportunidade, porque enquanto estivermos vivos, ainda tem chance, ainda existe oportunidade de a gente nos consertar com Deus. Este homem era um malfeitor, cometeu muitos delitos, mas ele enxergou uma boa oportunidade. Opa, eu estou do lado de quem pode, eu estou do lado do Salvador, então eu não vou murmurar como o da esquerda, que murmurou. Pelo contrário, eu vou pedir para ele lembrar de mim. E a palavra dele para Jesus foi: primeiro ele falou com os da esquerda: tu nem reconhece a Deus. Nós estamos aqui porque os nossos feitos, foi por conta dos nossos feitos que estamos aqui. Mas esse nenhum mal fez. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Aí o segundo brado de Jesus: aleluia, hoje entrarás comigo no paraíso. Hoje entrarás comigo no paraíso.
Aleluia. A chance para você ainda, a oportunidade para você ainda, porque o Jesus que morreu na cruz é misericordioso. E nada está perdido ainda há oportunidade. Deus quer salvar a tua vida, Deus quer te libertar. Aí você pode dizer: pastor, eu estou conforme aquele homem, eu cometi muitos delitos, eu não devo a salvação. Mas assim como Jesus salvou este homem, se você se arrepender dos pecados, a salvação é para você também, a salvação é para ti também, porque Ele garantiu na cruz. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Terceiro brado de Jesus na cruz, palavra de amor. Aleluia. Do lado da cruz de Jesus estava Maria, mãe de Jesus, e também estava um dos seus discípulos, João. E Jesus olha para sua mãe com amor, amor de filho, e Ele diz: mulher, eis aí o teu filho, transferindo para João a responsabilidade, dizendo: filho, eis aí a tua mãe. Esta foi a segunda frase, uma frase de amor, mesmo dos momentos mais difíceis, Jesus não esqueceu. Significa dizer que mesmo dos momentos mais difíceis, Jesus não esqueceu de você. Ele está cuidando de você. Ele quer que você sinalize como oportunidade para Ele trabalhar no teu coração. Ele quer que você abra o teu coração como sinal que você está disposto a abrir, que você está disposto a mudar, que você quer mudar de vida, que você quer se arrepender dos seus pecados, e Jesus está pronto a te perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que desde a hora da terceira hora do dia até a sexta hora, Jesus sofreu. Ou melhor dizendo, das 9 horas até o meio-dia aproximadamente, Jesus sofreu. Aí a Bíblia diz que quando Jesus está ali, diz o versículo de número 44, e era quase a hora sexta, e houve treva em toda a terra até a hora nona. Teve 3 horas de treva sobre a terra. Nestas 3 horas de treva, não se registraram nenhuma palavra de Jesus. O centurião disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. E nesses 3 horas, da hora sexta até aproximadamente a hora nona, o sol se escureceu. E não houve nenhuma palavra de Jesus. Aí Jesus se pronuncia. O texto vai dizer assim: já na hora sexta, Jesus brada. A palavra do sofrimento espiritual. Eu disse aqui que Jesus sofreu sofrimento físico. Sofrimento físico, bateram nele, arrancaram a pele, arrancaram o sangue, furaram a sua fronte. Sofrimento, dores mentais, bateram com uma cana na sua cabeça. Dores morais, despiram ele. Zombaram dele. Mas a pior dor de Jesus não foi as dores físicas, não foi as dores mentais. As piores dores de Jesus foram as dores espirituais. Por causa de você e de eu. Jesus está na cruz e olha para Deus.
Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus, em todo o seu ministério, ele dizia: eu estou com o Pai, eu vivo com o Pai, como o Pai me manda eu faço, eu estou na vontade do Pai, mas agora ele olha para o Pai, e o Pai, por conta do peso do pecado sobre as nossas costas, o Pai não estava do lado dele, por conta do pecado da multidão, irmão Edmilson, por conta dos nossos pecados, irmão Fábio, aleluia, porque me desamparaste, aleluia, a palavra do sofrimento espiritual, porque me desamparaste. A humanidade já tinha desamparado, os discípulos já tinham desamparado, a multidão já tinha escolhido ele para crucificar, agora, por conta do seu pecado, por conta do meu pecado. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós, se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado por nós. Ele carregou o peso do pecado. Aleluia. E Jesus também pronunciou outra palavra, a quinta palavra. Aleluia. A palavra do sofrimento físico. Depois de todo o sofrimento, irmão Samuel. Aleluia. De carregar a cruz pesada, de ser ajudado por Cirineu, os pregos furar suas mãos, furar os seus pés, dos soldados escarnecer e zombar dele. Jesus teve sede. Tenho sede. Alguém disse que é o estado febril, pastor, que ele estava. Toda febre é causada por infecção. E as infecções das batidas, as infecções dos ferimentos, aleluia, causou um estado febril. Aleluia, um estado febril. Jesus tem sede. Aí o soldado dá vinagre para ele beber. Oh, decoma na maçu, decaias. Xará decoma, essa maçu. Ele nos amou com todas as forças. Ele nos amou com todo o seu corpo. Ele nunca desistiu da cruz. Ele viveu como homem, sofreu como homem. Ele não sofreu como Deus ali na cruz, não. Ele sofreu como homem, sentindo dor, como você e como eu sentimos. E às vezes por pouca coisa nós reclamamos, mas Ele carregou a cruz em meu e em teu lugar, para nos dar oportunidade. Aleluias. 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 Sexta palavra, ou frase, o brado de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Está consumado. Aleluia. Palavra de triunfo. Está consumado. Concluir. Feito está. Todos podem chegar a mim e ser salvo, porque eu garanti a vitória. Eu garanti a vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a última palavra, a sétima palavra ou frase, a palavra da entrega. Concluí. Eu concluí tudo, está consumado. Agora é a palavra da entrega. Pai, na tua mão entrego o meu espírito.
Jesus morreu. Jesus morreu em nosso lugar. Mas não, Jesus não podia morrer, porque a morte não pode vencê-lo. A morte não pode vencê-lo, ele. A morte não pode vencer. A morte não pode vencer. Como ele disse, ao terceiro dia ele levantou. A vitória da igreja não está porque ele morreu. A vitória da igreja está porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje nós somos salvos porque o nosso mestre ressuscitou. Nosso Deus não está no túmulo. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Onde está a morte, a tua vitória? Aleluia! Aleluia! Onde está a morte, a tua vitória? Os agrilhões da morte foram quebrados. A morte não tem mais domínio. Tem alguém que domina. E este alguém está na tua vida. Este alguém está na igreja. Este alguém é o nome que está acima de todo nome. É aquele, aleluia, que recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele está no meio da igreja nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora nós temos uma nova fase nas nossas vidas. Aleluia. Nós não nos preocupamos mais com a morte eterna, pastor, porque foi garantida a vida eterna lá. A igreja do Senhor, por mais que nós estejamos sujeitos à morte física, esse corpo nosso, se nós não estivermos vivos no arrebatamento da igreja, a morte eterna não tem mais domínio sobre nós. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra mais em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós vamos passar da morte para a vida. Não importa o que você sofra aqui, o importante é que você tenha um céu garantido, uma eternidade garantida. É difícil aqui, nem sempre foi fácil. Jesus não prometeu que era fácil, mas ele disse: se você for até o fim, vai ter uma eternidade para você, vai ter um céu para você desfrutar. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Aleluia, aleluia. Tem um céu preparado, e nesse céu que está preparado, não se faz acepção de pessoas. João está lá no Apocalipse e diz: o Cordeiro foi morto e comprou para Deus gente de todas as tribos, nação e língua. Não existe acepção de pessoas, é para todos. Só existe uma condição: se arrepender dos seus pecados. Só isso. Só isso que precisa. Se arrepender dos seus pecados. Ah, pastor, o céu para mim também é para todos. Só se arrependa dos seus pecados. Vou estar orando nesta noite. Mas se alguém quiser se reconciliar, aceitar Jesus como Salvador, está aqui uma oportunidade. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário tem o poder de restaurar, tem o poder de libertar, tem o poder de transformar a vida, tem o poder de mudar a história, como mudou a história do ladrão da cruz do lado direito. O da esquerda teve opção e não quis, mas o da direita quis, então ainda tem chance. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém para aceitar Cristo como Salvador nesta noite? Tem alguém para se reconciliar? Ele tem o poder de mudar a vida, mudar a história, mudar a situação. Tem muitas pessoas aqui, que muitas pessoas, os familiares, a sociedade, não dava nada por eles, achava que não tinha mais jeito. Mas Jesus entrou na vida dele e mudou. Aleluia. Tem alguém para Jesus? Aleluia. Está chegando aqui uma jovem para Jesus.
O sangue que foi derramado é para você também. O sangue que foi derramado, aleluia, o sangue que foi derramado da cruz do Calvário, aleluia, 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 aleluia. Oh, Racarabaçu, Decovanabaçu. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Vou pedir para o pastor ter a honra de orar pelas pessoas lá. Pastor. Aleluia. A igreja se encontra feliz, irmãos. Tem aqui duas almas. Eu quero perguntar, tem mais alguém? Existe um hino que diz assim, olha: há um lugar junto à cruz para você. Há um lugar junto à cruz para você. Multidões já vieram, mas ainda há um lugar junto à cruz. Há um lugar para você. Aprendeu? Há um lugar junto à cruz para você. Há um lugar junto à cruz para você. Levante suas mãos. Multidões já vieram, mas ainda há um lugar junto à cruz. Há um lugar para você. Aleluia. Eu creio, vai acontecer. Vai acontecer. Estenda suas mãos em direção a essas vidas. E eu quero convidar a juventude, irmãs, jovens, moças. Cuidem dessas vidas que estão chegando. Nós temos aí a vida do Anderson, temos a vida aí da irmã que reconciliou. E eu peço à igreja, cuide deles, irmão. São os nossos irmãos mais novos, são os nossos irmãozinhos caçulas na fé. E eles precisam de ajuda. Teve aqui, eu não sei se está aqui conosco nesta noite, Mauro, né? Pai do Isaac, também que se reconciliou por esses dias. Eles precisam, irmãos, de pessoas, de irmãos mais velhos. Lembra na casa de irmão mais velho? Que o irmão mais velho cuida do mais novo, que o mais velho protege o mais novo. Assim são a vida dessas pessoas. Eles vão precisar do seu cuidado. Eles vão precisar do seu auxílio. Então eu peço, juventude, adolescentes, igreja, abrace essas vidas nesta noite. Abrace-os e para que eles possam saber que eles são muito bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos no altar do Senhor. Que alegria minha poder saber dessa decisão que vocês têm tomado nesta noite de servirem ao Senhor. Foi a decisão mais sábia, a melhor decisão da história da sua vida que você tomou. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, gratos a Ti pela vida, Senhor, da Tua serva. Pai Santo, a qual o Senhor tem dado a ela a oportunidade de se reconciliar, de estar de volta. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, perdoa-lhes os seus pecados, escreve-lhe, Senhor, o seu nome no livro da vida e dê a ela o direito, Senhor, de ser feita filha Tua. Pai querido, ajuda-lhe, Senhor, na caminhada, que ela possa se sentir acolhida, abraçada pelo Teu Espírito Santo, que ela possa, Senhor, sentir o gozo e a felicidade da salvação. Também, Senhor, sobre a vida do Teu filho aqui nesta noite, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, perdoa-lhes os seus pecados, perdoa, Senhor, as suas falhas. Pai querido, e dê a eles, Senhor, a graça, a felicidade de sentir filho Teu, perdoado pelo Teu sangue, resgatado pela Tua obra no Calvário,
reconciliados, Senhor, nas alturas e na eternidade. Deus fiel e maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, nesta noite, por este culto, por esta palavra, pela vida da tua igreja, dos teus filhos e dos teus servos. Continua guardando, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Faz isso acontecer, Senhor, nas nossas celebrações. Faz que isso, Senhor, se repita, Senhor. Que esta casa se torne, Senhor, um aprisco, Senhor, um porto seguro para a vida, Senhor, de jovens, moças, rapazes, homens, mulheres, famílias inteiras, Senhor, possam encontrar nesta casa, Senhor, um local de refúgio, um aprisco para a sua alma, Senhor, um lugar em que seguro, Senhor, para estarem diante da tua presença. Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Despede o teu povo debaixo da tua graça, seja depois com cada um dos teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus.